Pessoal, já vamos começar então, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer, em nome da nossa diretoria, pela presença de todos vocês, estimados associados e mercado em mais uma jornada de conhecimento. Gostaria também de agradecer a MSMV Advogados, sempre presente conosco, trazendo esse tema de forma colaborativa à Abracan. A doutora Tatiane, nossa palestrante de hoje, ela disponibilizará a apresentação e durante a semana nós enviaremos por e-mail aos presentes, tá bom? Agora os associados poderão baixar a apresentação lá na área logada do site. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com o nosso time para solicitar o login e senha de associado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O tema de hoje, no encontro RH e Líderes, a retomada das atividades. Gostaria de chamar ela, que é formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, com especialização na área de contencioso trabalhista, elaboração de defesas e realização de audiências em ênfase de empresas reclamadas. É sócia da empresa Uma Consultoria em RH. Doutora Tatiane Valentoni, seja bem-vinda. Agradeço imensamente a sua colaboração em nome de toda a diretoria da Abracan e passo a palavra a você a partir de então. Oi, boa tarde. Obrigada, Amanda. Obrigada por sua gentileza. Obrigada pela parceria, oportunidade, né, da gente aqui mais uma vez. Boa tarde a todos. Estou muito feliz aqui com vocês, com a participação de todos vocês. Hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo e a gente vai falar um pouquinho dessa retomada das atividades, né, de como a gente vai lidar com isso, com ênfase principalmente no departamento pessoal, com a ajuda do jurídico, para a gente saber como começar a fazer as coisas. É um norte, da onde a gente começa nesse novo normal aí que apareceu para a gente nesse ano de 2020, tá? Qualquer dúvida vocês podem colocar no chat, a gente vai conversando, vai deixando as perguntas mais para o final, mas se precisar é só chamar a gente aqui no chat que a gente vai conversando melhor. Eu vou iniciar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui, vamos ver se ele vai. Então, aqui a gente vai iniciar falando um pouco de São Paulo, né? Então, a gente inicia falando do Plano São Paulo, que o governo anunciou, e hoje nós já estamos aí na fase amarela, né, do Plano São Paulo. O governo dividiu em etapas esse avanço de flexibilização, né, das atividades. Então, a gente começou na fase vermelha, depois foi para a fase laranja, agora a fase amarela. E isso é de acordo aí com as internações e com o número de óbitos também, de leitos disponíveis também nos hospitais, né? Então, a gente está falando aqui da capital, nós já estamos na fase amarela, que permite uma maior flexibilização de abertura, de fato, do comércio em geral. Então, a gente está falando aqui de bares, restaurantes, shoppings, praças de alimentação, escritórios, né? O comércio em geral já está funcionando aí no mínimo 6 horas por dia. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de como está sendo essa reabertura e o que eu preciso fazer para poder reabrir o meu comércio, né? Quais são os protocolos que eu preciso seguir, o que eu preciso obrigatoriamente fazer e o que eu estou sendo recomendado a fazer. Então, a gente pensou nessa apresentação e nós analisamos tanto o protocolo da Prefeitura de São Paulo quanto o protocolo de vigilância sanitária para os estabelecimentos. Lembrando aqui que nós vamos ter regras diferentes para cada comércio, né? Então, nós temos coisas especiais para um ou para outro, né? E aqui eu vou conversar um pouquinho com a doutora Daniele, justamente para a gente entender e deixar bem claro
sobre o que eu preciso obrigatoriamente fazer e o que é recomendável fazer, e se existe aí alguma punição, né? Se vai existir multa, se eu não seguir algo recomendável, se eu não seguir algo obrigatório. Não é isso, doutora? Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde, doutora Tati. É isso mesmo, eu acho que quem está acompanhando essa questão dos protocolos, das recomendações, às vezes a gente está vendo mais do mesmo, né? A gente às vezes tem a sensação de que já leu aquelas recomendações em outros documentos. E eu acho que isso não deixa de ser verdade. A gente está todo mundo na tentativa, fazendo aquele test drive do que vai dar certo. Por isso que o jurídico, nesse momento, entende que mesmo as questões que são recomendáveis, elas devem ser adotadas. Lembrando que a gente tem que se garantir, tomar todo o cuidado possível. Então, eu acho que mesmo o recomendável deve ser aplicado dentro do possível nos estabelecimentos, nos escritórios, em lojas e no comércio. Quanto à punição, a gente já está sabendo de diversas fiscalizações que estão ocorrendo, né, com a reabertura, com o avanço das fases, a gente sabe também que despertou aí diversas fiscalizações. E a gente está acompanhando isso também no noticiário diariamente, que tem essas informações a respeito de punições e também tem o risco de se fechar, né? Então a gente pode, agora que está tendo uma flexibilização, a gente tem que adotar as medidas para não retroagir nenhuma fase. Acho que é isso, com relação a esses protocolos. É isso, é a gente levar a sério, né? A gente que está aí na linha de frente, importante levar a sério. Primeiro, para que a gente não retroaja num todo a cidade de São Paulo, né? Então, acho que isso. E outra é dentro do seu estabelecimento, para que a gente tome todos os cuidados, para que não venha a ter um funcionário doente, enfim, para que outras medidas, né, não precisem ser tomadas, né? De repente, fechar tudo de novo, como a doutora Daniele falou. Então, aqui, a gente está seguindo essa cartilha do governo, né, para ser um norte, a gente está falando aí do governo de São Paulo. São muito semelhantes as cartilhas, a diferença é essa flexibilização que os estados e cidades estão fazendo. Então, tem cidades mais avançadas, né, a gente tem o caso lá do Sul, que estava super bem e acabou retroagindo, e São Paulo está indo aí devagarzinho, né? Então, esse protocolo ele é dividido em 5 fases, o distanciamento social, e aqui é importante a gente frisar, que é o que a doutora Daniele falou, parece mais do mesmo, mas o distanciamento social ainda é a principal arma que nós temos contra o coronavírus, né? Não dá para fugir disso, é obedecer o distanciamento social e tentar fazer isso dentro dos ambientes de trabalho, né? Higiene pessoal, acho que nós aqui brasileiros, eu acredito que a gente já tem muito isso de lavar a mão, de escovar os dentes depois do almoço, né? No próprio trabalho, a gente tem muito isso. E você conversa com alguns gringos, eles não têm muito essas coisas, não. Mas a gente aqui, acho que agora é a questão do álcool gel, de lavar mais as mãos, né? A gente ficar mais atento a isso. Limpeza dos ambientes, que é muito importante. Comunicação e o monitoramento das condições de saúde. Então, são essas 5 etapas, 5 fases que o governo divide aí o protocolo para que as empresas e comércios comecem a obedecer. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, de uma forma genérica, de uma forma geral, e aí cada setor tem a sua particularidade, né? Mas aqui a gente vai tratar um pouco disso de uma forma geral. Então, o que a gente falou aqui, acabei de falar sobre distanciamento social. É a arma mais importante que nós temos ainda e não dá para fugir disso, né? Então, o distanciamento seguro é de no mínimo aí 1,5 metro, né? Eles pedem entre mesas, cadeiras, mesas 2 metros, cadeiras 1,5 metro de distanciamento, tentando manter sempre ambientes arejados, né? E deixar as pessoas que são do grupo de risco ou menores em áreas isoladas, tá? Ambiente de trabalho. Aqui a gente vai precisar reorganizar o ambiente de trabalho. Mas como eu vou fazer isso? Eu fico numa sala minúscula, não tenho como fazer isso. A gente divide o espaço 3 pessoas. Aí a gente vai entrar
ou fazer um rodízio, né? Muita gente está optando por fazer rodízio, então eu mando cada dia um funcionário para não precisar dividir esse espaço, ou eu faço uma diferença de jornada, então eu divido os horários para que eu não tenha aglomeração, né? E aí, gente, aglomeração parece que é um número muito grande de pessoas, mas depende do espaço que eu tenho. Se de repente eu estou numa salinha pequena, 3 pessoas, já pode ser considerado uma aglomeração. Então é nisso que a gente tem que pensar. Demarcar áreas de fluxo, aí aqui eu estou pensando em lugares bem grandes, então se eu for fazer uma fila, demarcar esse distanciamento de 1,5 m para cada pessoa poder ficar parado, dividir os espaços, né? Então se eu estou falando de um refeitório, as pessoas não vão poder mais sentar uma do lado da outra, então eu vou pular cadeiras para que essas pessoas possam sentar e manter um distanciamento razoável e o mínimo obrigatório, tá? Ambientes abertos e arejados. Aqui houve, até aqui em São Paulo, algumas discussões sobre ambientes abertos e arejados para poder voltar a funcionar. Então, eu tenho aqui, mas não tenho uma janela, eu fico aqui com meu ar-condicionado. Então, como que eu vou fazer isso, né? É manter a limpeza desse ar-condicionado para que o ar fique o mais puro e limpo possível. Então, controlar a limpeza desse ar-condicionado, que às vezes, né, esquece, fica lá 30 anos, aquele ar-condicionado veio com cabral, nunca foi feita uma limpeza ali. Então, nesse momento, antes da reabertura, é importante que a gente olhe todos os setores, que a gente cuide de todos os mínimos detalhes e mínimos espaços para poder manter e dar segurança ao funcionário e ao cliente, né, que depois vai também compartilhar desse espaço, se for o caso, né? Reduzir circulação, então aqui é o que a gente já começou a falar. Então, se eu estou falando de um espaço para funcionários, então preciso ver qual é o meu espaço, quantas mesas eu tenho, se eu vou conseguir manter esse distanciamento de 2 metros de uma mesa a outra, se não, como eu vou fazer? Eu consigo manter meu funcionário remoto e deixar ele um dia e fazer esse revezamento ou de horários, né? Ou até de dias, para que eu consiga manter uma redução de circulação e a segurança exigida aqui, né? Grupos de risco, então aí se eu vou atender um funcionário, uma pessoa de grupo de risco, um cliente, se eu tenho um espaço para ele sentar separado, em que depois eu possa fazer uma limpeza, pedir uma higienização ali, antes e depois daquela pessoa usar, né? Aí a gente vai falar aqui também de máscaras, enfim. Tomar todos os cuidados necessários e que eu consiga fazer dentro do espaço que eu tenho. Não adianta a gente usar ideias aqui utópicas que eu não vou conseguir aplicar. Eu preciso pensar no espaço que eu tenho e como aplicar essas medidas dentro do meu espaço. Então, aqui, o que fazer com os funcionários, né? Agora nós estamos aí na retomada. Muitos já começaram de forma direta, alguns ainda estão fazendo rodízio, vai um dia, fica um dia de casa. Muitas empresas adotaram o home office, né? Eu acho que a gente conseguiu se reinventar nesse período, então descobriu que é possível fazer o home office para muitas coisas, mas existem ainda outras que são impossíveis, né? Então, aqui a gente precisa separar, priorizar. Se eu tenho um funcionário do grupo de risco, se eu tenho um funcionário que é mais debilitado, eu mantenho ele em home office, eu consigo fazer isso e deixar o meu outro funcionário ir presencialmente trabalhar, né? E aí aqui eu vou chamar de novo a Dani para a gente conversar, que é a questão do contágio, né? O que eu faço se eu tenho um funcionário que está com suspeita? Aqui é importante, gente, hoje em dia eu tive vários casos de funcionários que não conseguiram fazer o exame. Então, chega no posto de saúde e é recomendado apenas ficar em casa. Ah, fica 3 dias, se continuar você volta. Não estão conseguindo fazer o exame. Aí eu, empresa, o que eu faço? Eu tenho um funcionário saudável, né? Não tô aqui, vamos esquecer o grupo de risco. Um funcionário saudável, doutora Daniele, e que começa a apresentar sintomas, ou que vem me falar que a esposa está apresentando sintomas, mas eu não tenho um atestado, não foi feito o exame. Como que a gente deve proceder nesse caso?
Bom, nesse caso, eu acho que dentro do bom senso, a empresa tem que avaliar se de fato, né, existiu aquele contágio, se tem um histórico, mas como eu acho que você mesmo acabou de falar, muitas pessoas ainda estão tendo dificuldades, e a primeira orientação que a gente tem dos órgãos de saúde é, não, fique em casa, aguarde, né, eu vou entrar em contato, vai fazendo um monitoramento, por isso que aqui, na própria apresentação, consta a indicação que, como forma de preservar os demais e se evitar qualquer tipo de problema, acredito sim que dentro dos limites a empresa deve afastar esse funcionário e optar porque que durante esse período ele faça uma atividade remota. Então, se é possível, eu vou optar que ele faça esse tipo de atividade. Vou deixar ele ali resguardado, vou também resguardar meus outros funcionários para evitar qualquer tipo de contaminação e disseminação. Ok, foi confirmado, aí eu vou tomar outras providências. Se não foi, o funcionário está bem, se recuperou, foi só realmente um mal-estar, retorna para o ambiente de trabalho. Mas, via de regra, inicialmente, como precaução, manteria ele afastado, colocaria ele com um trabalho remoto. E, doutora, por exemplo, né, vamos pensar que eu não consigo, eu tenho um trabalho presencial, né? Então, uma pessoa que eu vai ficar remoto, mas ele não é para mim produtivo remoto neste momento. Eu consigo fazer, por exemplo, neste caso, para eu manter tanto a saúde, né, do próprio colaborador como a dos demais, para que não tenha esse contato, eu posso, por exemplo, fazer um banco de horas negativo, posso fazer um termo, né, um acordo individual aí com esse funcionário, para que depois ele compense essas horas para mim, não é possível? É possível, a gente só tem que tomar cuidado porque a medida provisória 937, que determinou o banco de horas, né, essa criação, essa inovação durante o período de pandemia, que é esse banco de horas negativo, ela já está quase caducando, ela já está quase caindo. Então, assim, a gente tem ainda alguns dias só dessa MP. Mas sim, é possível. Muitas empresas aderiram a esse banco de horas para se compensar depois. A empresa também pode avaliar quantos dias são esse afastamento, fazer um acordo individual, como você sugeriu, combinar com o funcionário, olha, depois você compensa. Tem empresas que já possuíam banco de horas, né? Então vão queimar o banco de horas durante esse período que ele está em casa de repouso. Acho que tem muita coisa para fazer e também tem a compensação. A empresa opta por não descontar, não dar nenhum tipo de abatimento com relação a esses dias. Perfeito. É importante isso porque às vezes a gente, né, fica perdido até para o departamento pessoal ou de repente para um gerente ali de operação que naquele momento não sabe o que fazer. E aí nessa hora é importante aqui a gente ter um jurídico e poder ligar um departamento pessoal atuante para que consiga solucionar isso de uma maneira que depois não traga prejuízos, né? Então aqui, aí a gente vai para a parte de higiene pessoal, procedimentos aqui com os colaboradores. O que é importante aqui, né? Aqui, por mais que eu acho que estamos todos numa mesma sintonia de entender os perigos, de entender a necessidade dos cuidados, quando a gente faz essa retomada das atividades, é importante que a gente mostre isso pro funcionário, né? O funcionário, ele tem que entender a importância da situação, a importância que tem essa higiene pessoal, não só pensando na empresa, mas pensando nele próprio, na sua saúde mesmo, né? A gente precisa cuidar hoje, o bem maior é o funcionário, né? A saúde desse funcionário, porque isso pode trazer inúmeros prejuízos, né? Então, mostrar aos colaboradores que lavar a mão é muito melhor que passar álcool gel. Isso é fato, gente. Acho que o pessoal ficou viciado no álcool gel que está dentro de casa, passou álcool gel. Passou álcool gel, né? Mas o lavar as mãos, ele é mais eficaz. O álcool gel é aquela saída quando a gente não tem aonde poder higienizar as mãos, né? A gente não tem pia, água, sabão para poder lavar as mãos. Então, é importante. E se eu tenho que ele vá, principalmente quem faz atendimento ao público. Então, eu acabei de atender aqui casas de câmbio, que vai fazer uma troca, né, de dinheiro, enfim. E aí, eu acabei de atender, será que eu consigo ir rapidinho e lavar as minhas mãos
principalmente a gente vai falar aqui da importância dos cuidados na hora de manusear dinheiro, né? Se conseguir lavar as mãos, é muito importante. Se eu não conseguir, o álcool gel ali do ladinho, o potinho virou nosso melhor amigo. O uso de máscara. Esse uso de máscara aqui na cidade de São Paulo, ele é obrigatório, né? Então, se for máscara de tecidos, aí nós temos inúmeros tipos de máscaras. É importante que cada tipo de máscara seja usado da forma correta e higienizado da forma correta. Então, se eu fiquei com uma máscara aí, o máximo que eu tenho que trocar, qual é o mínimo de tempo que eu tenho que ficar com essa máscara, se ela é descartável, quanto tempo isso dura. Então, assim, é importante estar disponibilizando isso para os funcionários, né? A gente vai falar aí do kit COVID, que a gente chamou assim, mas também, se eu for entregar uma máscara descartável, qual é o tempo dela, né, de uso? Se eu for entregar uma máscara de tecido, qual é o tempo? Então, para eu saber quantas eu preciso disponibilizar para o meu funcionário, para o meu cliente, se vier para ser atendido, eu tenho que disponibilizar isso, até porque chegou um cliente, está sem máscara, eu gentilmente tenho que pedi-lo para que coloque a máscara, e se ele não tiver, eu tenho que fornecer esse equipamento, que hoje a gente fala aí de equipamento de proteção, que é a máscara, tá? E aí aqui é importante sobre o uniforme. Então, se eu sou um comércio que eu forneço o uniforme para o meu colaborador, é importante que ele só coloque esse uniforme dentro do ambiente de trabalho, que ele não se desloque da casa dele até o emprego, né, até o meu comércio, até a minha loja, até de uniforme. Nem os sapatos. Então, se eu forneço os sapatos, o ideal é que ele use e troque tudo quando ele chegar no ambiente de trabalho. Então, a máscara que ele usou no ônibus, no metrô, ele não chegue no estabelecimento, no seu local de trabalho, e que ele faça substituição. Tudo isso é muito importante, né? Manter sempre limpo esse uniforme, higienizado. E aí a gente vai voltar a falar que eu forneci o suficiente, né? Então aí que é importante. Eu só forneço a camiseta. Mas eu forneci 5, se ele trabalha de segunda a sexta, para que ele tenha tempo de fazer essas substituições. Então, aqui também é importante essa reflexão da empresa para que tome todos os cuidados e que possa cobrar isso do funcionário depois, né? Aí aqui a gente colocou uma dica, na verdade. Muitas regras vão mudar, né? Na verdade, muitas regras mudaram, regras internas da empresa. Então, se eu já tenho um regimento interno, será que eu preciso fazer um aditivo? Eu vou acrescentar muitas coisas, apenas uma reunião com os meus colaboradores vai resolver? Então, aí analisar essa necessidade, se de fato, a partir de agora, vai ser assim, assim, assim. Então, vamos colocar isso no regimento interno, porque o regimento interno, gente, é um documento que eu julgo, e a doutora Daniele, eu tenho certeza que vai me dar razão, um dos mais importantes que a gente tem que ter dentro da empresa. Porque ali está a regra, é o que pode e o que não pode, né? E a partir dali eu consigo cobrar o meu funcionário, eu consigo aplicar advertências, suspensões, se a gente pensar lá na frente, em uma justa causa, porque aquele é o famoso combinado, né? Então, assim, ele sabe quais são os combinados que eu tenho aqui dentro. Se ele não cumprir, ele sabe quais são os riscos, né? São direitos e deveres. E ali estão todos os deveres que ele deve cumprir. Então, se a partir de agora vai ser assim, eu vou mudar isso, né, ad eterno. Então, vamos fazer um aditivo, entregar e que assinem, que fiquem cientes de que essas novas medidas serão cobradas e passíveis de futuras punições administrativas, tá? Disponibilizar um manual de uma nova conduta e novos procedimentos. E aqui é o mais do mesmo, né? Então, a partir de agora eu mudei tudo, então vamos fazer um manual. E esse manual é importante até não só para funcionário, para cliente. Então, se a partir do momento que ele vai entrar no meu estabelecimento, as regras são essas, e ele precisa saber disso, né? Quais são essas novas regras? Então, ele sentou, tem uma loja, mas para ele ir ao toalete, ele tem que vestir a máscara, ele não pode ficar sem máscara, né? Para falar comigo, se é um lugar pequeno, então vou atendê-lo numa mesa, uma pequena reunião, eu tenho que usar máscara e ele tem que estar ciente de quais são essas regras, tudo bem?
Reuniões, se possíveis, digitais, como estamos aqui hoje, não é verdade? Tudo que é possível hoje fazer de forma remota, a recomendação aqui é que ainda seja feita de forma remota, né? Aqui é verificar a possibilidade de levar um funcionário da vigilância sanitária, alguns casos, né, nutricionistas, para poder conversar e explicar para o funcionário e passar para ele, mais uma vez, a importância dessas novas regras, a importância dessa mudança na questão de higiene, né, de condutas de limpeza, né, aquilo a gente hoje não pode emprestar uma caneta, né, a recomendação é não empreste, cada um com a sua caneta, botar fita, o nomezinho de todo mundo, cada um tem a sua, esse é o ideal, que a gente não compartilhe nenhum objeto pessoal, né. Exames periódicos, aí aqui entra, vai depender muito do ramo, né? Se eu tô falando de restaurantes, de hotel, de comércio em geral, de casas de câmbio, quais são os exames que meus funcionários precisam fazer? Então, se eu falar de um funcionário que vai fazer aí manipulação de alimentos, então eu preciso de alguns exames específicos. Se eu tô falando de um funcionário administrativo que vai ficar no escritório, eu preciso de outros exames, talvez apenas um exame clínico. Então, deixar esses exames em dia é muito importante. E aí, aqui, no começo, eu acho que hoje talvez não tenham tantas dúvidas sobre isso, mas antigamente questionou-se muito, mas eu vou ter que ter um termômetro digital e eu vou tirar a febre dos meus funcionários, né? Eu vou medir a temperatura, eu vou aferir a temperatura dos meus funcionários na entrada e na saída. Isso não pode me gerar algum dano, o funcionário, né? Falar que eu estou passando ali do ponto, tendo algum tipo de preconceito. Hoje eu acho que isso melhorou um pouco, né, doutora Daniela? Acho que todo mundo entende a necessidade e a precaução que se tem nesse sentido, né? Eu acredito que sim, Tati. Eu acredito que, além da necessidade, porque a gente está acostumado, né? Eu acho que agora já faz parte da nossa rotina de entrar no estabelecimento, esperar ali um pouquinho, porque vai vir alguém auferir nossa temperatura. Eu acho que a gente tem que também trazer isso para o ambiente de trabalho. Por quê? Não é a questão da preocupação com as pessoas que estão ali naquele local. Então, o que a gente está recomendando como jurídico para todos os nossos clientes? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Cria uma tabelinha. Então, eu vou mais ou menos ligar a medição da temperatura com bater o ponto. Vai ser automático. Naquele momento que eu vou ali bater o ponto, vai ter já alguém algum colaborador responsável que vai medir a temperatura, vai se anotar e vai se fazer um controle. Por quê? Aquilo é importante, eu como empresa vou demonstrar que eu estou cuidando dos meus funcionários, que eu estou fazendo esse controle, que eu estou fazendo essas verificações. Se possível, entrada e saída. Vamos realmente ligar a questão de bater o ponto. Para quem bate, né? Para quem não bate, a gente arruma outra sugestão ali para lembrar. Mas é algo que vai entrar na nossa rotina, pelo menos durante esse período. E é uma preocupação, gente. Então, eu acho que você que é diretor de empresa, dono de empresa, empresário, você tem que pensar o seguinte: eu estou demonstrando para os meus funcionários que eu estou preocupado. Não é uma invasão de privacidade, não é uma discriminação, é um cuidado que eu vou adotar e que funciona para os dois lados. Adoto com o meu funcionário para evitar que algum outro colega acabe contaminando, né? Você vai acompanhando a evolução, às vezes, de uma febre que aparece um pouquinho mais, né, tímida e vai piorando. Já afasto essa pessoa e eu também guardo esses documentos como empresa, guardo todos esses documentos e consigo demonstrar que eu efetivamente cuidei do meu funcionário. Então, acho que é isso, com relação a se medir a temperatura e se registrar, que também é o mais importante. E aí, doutora, uma sugestão, né? A gente pode fazer o funcionário depois dar um vistinho ali, né? Fazer, de repente, uma planilha por funcionário e no final ele vistar aquilo, até para a gente guardar na pasta do próprio funcionário, né? Primeiro, eu estou falando de uma experiência até minha, né? Num dos nossos clientes, a gente fez uma planilha geral. Aí depois eu falei, não, gente, eu acho que eu vou fazer uma individual. Ele vista aquilo e fica até mais fácil, de repente, de eu guardar esse documento para que depois, se necessário, eu consiga achá-lo mais facilmente para poder usá-lo aí em qualquer ocasião, né?
Claro, eu acho que, na verdade, a gente vai se adaptando e tem que ser algo que seja aplicado. Então, como que a gente vai fazer? A planilha, a gente está adotando, né, para alguns clientes, a gente em comum já desenvolveu uma. Então, assim, vai funcionar? Ok. Se você não se adaptou a esse tipo de controle, o que que a gente vai fazer? Porque é isso que a gente tem que pensar. Como que eu vou documentar, fazer documentar? Como que vai funcionar? Como que não vai engessar o meu dia, como que vai tornar prático, porque é algo que a gente vai ter que se adaptar durante esse período, né? O nosso novo normal. Então, eu também não posso atrapalhar, não posso deixar ali simplesmente termômetro, ninguém medir temperatura, ninguém anotar nada, simplesmente está ali. Mas é válido, Tati, é super válido você ter um documento que depois vai pegar a assinatura, seja individual de cada funcionário ou numa planilha geral com a assinatura de todos. A gente pensou nisso, na verdade, eu falei, não, mas aí vai ficar perdido, né? Porque a gente que trabalha com departamento pessoal, a gente sofre um pouco, entendeu? Até o documento desce, depois ele não sobe. É difícil. Mas aí eu falei, não, vou fazer individual, cada um tem a sua vista, fica até mais fácil de armazenar e eu faço uma lista por mês, porque senão era uma lista por dia e aquilo se pediu de um, aí esqueceu do outro. A gente sabe, então é isso, é tentar tornar, a gente está aqui dando alternativas para que se torne útil, né, e viável, né, cada um dentro da sua realidade. Eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês a apresentação. Onde eu estava aqui? Foi? Tá vendo, Dani, a apresentação? Vamos Sim, lá. voltou. Continuar ele pro próximo. Espera aí que ele vai. Eu achei que ele não fosse. Aí, muito bem. Então, aqui a gente vai voltar a falar dos colaboradores, né? Então, colaborador aqui. O que acontece? Aqui é importante que o colaborador ele se sinta cuidado por parte do empregador. É o que a doutora Daniela estava falando há pouco. Então, o empresário ele precisa demonstrar esse cuidado, né? Não só por pensar na empresa, né? Porque a gente precisa sim pensar porque os riscos são grandes e as multas estão aí, mas também pela saúde do próprio funcionário, né? Porque hoje é o que eu falei já antes, acho que o bem agora maior a gente precisa cuidar do funcionário, da saúde, né? A saúde hoje, mais do que nunca, é o bem maior, independente de qualquer coisa, né? E aqui é para mostrar a importância disso que nós estamos falando, porque às vezes, e não é balela, tá, gente? De verdade, tem lugares que acham que isso nunca vai acontecer comigo, imagina, não vai ter uma fiscalização aqui, ninguém vai ver, usar máscara é besteira. Por mais que às vezes pareça surreal que existam pessoas que ainda possam pensar assim, mas existem, né? Então, por conta disso, a gente tem aqui a questão da imputação criminal, né, em casos de gestores que não demonstrem aí todo o cuidado necessário sobre esse tema, não é isso, Dani? Isso mesmo. Eu acho que a importância de se incluir essa informação na palestra é justamente essa. É você destacar, porque às vezes você tem ali um supervisor, um gerente que está cuidando da sua equipe, do seu operacional, e não passa essa preocupação. Né? A empresa até determina, a empresa se programa, compra tudo, só que você tem ali a pessoa que às vezes cuida desses funcionários, que tem esse contato direto, que não passa a informação correta. E aí, a gente está sempre destacando essa informação. O gestor, né, ele pode ter essa imputação de crime. Não vamos pensar também só na questão criminal, tá? Que aí já acho que é muito forte, apesar da gente estar destacando bastante para os nossos clientes essa questão. Mas eu vou pensar também no seguinte: eu vou chamar de novo a minha equipe para voltar a trabalhar e eu não estou oferecendo a segurança necessária. Eu vou começar a ter questionamentos e às vezes até ações judiciais pedindo rescisão indireta, porque eu não estou num ambiente seguro. Então, eu vou também ter que começar a ter demandas trabalhistas, eu vou poder ter uma denúncia, eu vou poder ter fiscalização. Então, todas essas questões, elas estão ligadas. A importância de se
determinar, criar um plano de ação e de fato aplicar, elas estão ligadas. E aí a gente chega também no máximo, que é até a imputação de um crime, de crimes, 2 crimes, né? Que é o 132, do artigo 132 e do 268, que é muito importante, é algo importante. Então, será que você, gestor, quer correr esse risco? Acho que não, acho que ninguém quer. Então, é importante você pegar essa informação, repassar para o seu funcionário. O funcionário também só vai aplicar, só vai utilizar se ele entender o que está sendo falado. Por isso que a gente também tem focado bastante nessa questão de diálogo entre as pessoas. É isso, é bem isso, é mostrar realmente que existem os riscos, né? Aquela coisa, ele vai existir e a gente precisa tomar cuidado. Então, existe aquela pessoa que acha que tudo isso é mentira, né? É uma invenção e com ele nunca vai acontecer. Então, nós que temos responsabilidades sobre uma equipe, sobre uma empresa, a gente tem que levar isso a sério e tomar todos os cuidados possíveis e necessários. E aqui que eu já mencionei também, a gente está falando de formalizar a entrega desse kit COVID. E aí vai variar o que vai conter esse kit. 2 coisas não vão poder faltar, máscara e álcool gel. Ou se tiver algo complementar, aí vai de acordo com a atividade de cada um. A gente estava pesquisando bastante antes de fazer essa palestra aqui com vocês, a questão de manusear dinheiro, né? Será que eu uso luva? Será que eu não uso luva? A OMS ainda não tem uma certeza de, olha, use luva ou não use luva. Qual é o risco da luva? E conversei com colegas médicos, enfermeiros. Quando a gente coloca a luva, acho que passa uma segurança de eu estou protegido, estou com luva. E você vai manusear dinheiro, moeda, enfim, qualquer outra coisa, e você pode esquecer daquilo e de repente passa a mão no cabelo, pôr a mão no rosto, e aí você tá com a mão suja, né? Então, assim, a luva é indicado assim, você vai contar uma grande quantia de dinheiro, você vai mexer naquele momento, use a luva, mas depois retire a luva, jogue fora, passe álcool gel, lave as mãos depois. Até porque na hora da gente tirar a luva, tem todo um desenho ali para você tirar a luva certinho para não contaminar. Então, assim, eu digo até, a gente coloca depois na hora de tirar até a máscara, né? O elástico, só tem que mexer pela máscara no elástico. Aí a gente vê que tem gente que usa máscara aqui, coça o rosto com a máscara, enfim. Então, são cuidados que são necessários. E aí eu, empresa, preciso fornecer todos esses equipamentos para o meu funcionário. Basta eu fornecer? Não, né? Eu preciso formalizar que eu estou fornecendo e eu preciso cobrar que ele use. Então é isso. Eu passo o funcionário lindo, maravilhoso, tá com a máscara embaixo do nariz. Eu falo, então, né? Pra quê que eu te dei a máscara? Para você usá-la direito. E isso é para tudo. Aqui a gente está usando o COVID, mas seja o equipamento que for, se é obrigatório e se eu forneci, eu preciso formalizar e eu preciso cobrar o uso, né? Isso aqui é muito importante, que às vezes passa batido, é algo que passa batido. O álcool gel tá lá em cima da mesa, eu deixei disponível, mas eu formalizei isso, né? Eu cobro que se use o álcool gel tá lá há 6 meses, nunca precisei trocar. Será que está sendo usado? Né? Então, são esses cuidados que agora, mais do que nunca, a gente vai precisar tomar. Aqui é um modelo de máscara, né, de acrílico, de acetato, que está sendo muito usado principalmente em setores de bares, restaurantes, hotéis, setores que você tem muito contato, padarias, enfim, com a pessoa, né? Pessoas que ficam no caixa, então no comércio, pessoa que fica no caixa, além daquela proteção de acrílico que hoje tem que ter nos caixas, é importante que se use também essa máscara, que é só uma sugestão que a gente está colocando, né? Então, protetor facial para poder proteger. Aí aqui, mas só essa? Não, né? A gente tem que pôr aquela máscara de tecido ou a máscara descartável e depois colocar essa máscara por cima, porque protege os olhos, também o rosto todo. E é o que a gente tava falando, eu vou manusear dinheiro, tô com a luva, esqueci, pelo menos eu tô com essa super máscara e não vai aí
eu correr nenhum risco de repente, mesmo com a luva, acabar tocando o meu rosto, ok? Aqui, de novo, eu vou chamar a doutora Daniele. Importante aqui a gente está fazendo esse bate-papo, para deixar claro, né, jurídico e departamento pessoal, porque a gente se une nessa hora, né? Acho que o jurídico, ele vem e nos orienta e nos mostra o que é importante, o que eu preciso fazer, e o departamento pessoal, a gente do RH, a gente precisa executar, né? Porque a gente vê muito jurídico que orienta e o departamento pessoal que não faz, né? Então, aqui a gente está junto para mostrar essa importância também, e fornecer e orientar, e o jurídico nos auxiliar, e a gente conseguir executar muito bem. Então, aqui a gente vai falar a questão de um funcionário com Covid, né? Como é que eu comprovo isso? Como é que eu contagio disso, né, doutora? Na verdade, aqui a gente tá pensando na questão, porque a MP 927, ela veio e suspendeu a questão dos exames. Mas a gente tem passado, tanto o DP quanto o jurídico tem reforçado que, sendo possível encaminhar esse funcionário, esse colaborador para fazer os exames, eu vou agir normalmente. Gente, novo normal. Então não dá para pensar que eu vou ficar com a minha vida suspensa até isso tudo passar. Não. A empresa está funcionando? Tá. O médico está funcionando? Eu tenho como condições de fazer esse exame? Então eu vou encaminhar meu funcionário para fazer esse exame, vou botar os meus laudos em dias, não só porque eu estou pensando na questão do Covid, mas eu estou pensando em outros exames que eu tenho que sempre manter o meu funcionário certinho. Aqui, volta um pouco do que a gente já falou. Quando eu ando certinho, eu tomo os cuidados e eu tenho como comprovar isso, eu não vou me preocupar com processo trabalhista, com auditoria, com reclamação, eu não vou me preocupar com nada, porque eu vou só pensar, eu tenho como comprovar que eu fiz isso. Ah, mas eu estou fornecendo EPI para o meu funcionário? Sim, está aqui. Está aqui o fornecimento, está aqui o que é o necessário, eu estou com os meus exames em dia, eu tenho esse controle certinho. Por quê? Comprovando isso, eu estou confortável numa situação de eventual questionamento. Ah, meu funcionário foi contaminado, a empresa não está oferecendo a segurança necessária para o retorno das atividades. Não, tá aqui. Pego ali o meu kit Covid, recibos de entrega, assinatura do meu funcionário e vou ficar segura com relação a isso, para enfrentar qualquer tipo de dificuldade que venha a surgir. Porque vai surgir, a gente sabe disso. A gente tem já um grande número de reclamações trabalhistas e agora, com o retorno das atividades, eu acho que o questionamento do momento vai ser esse. A empresa está oferecendo, de fato, um local seguro para o funcionário voltar à atividade? É isso, é aquilo, né, doutora, que nem eu comentei. Eu passo, vejo meu funcionário que ele não está usando, se eu entreguei uma máscara de acetato, ele não está utilizando, ou se está utilizando de forma incorreta a máscara de tecido ou descartável, eu posso, inclusive, adverti-lo ou suspendê-lo por isso também, né? Pode, na verdade é o seu dever, né? A empresa fez esse investimento, ela tem que fornecer e também cobrar a utilização. Vou até além. Será que aquele funcionário que está descumprindo regularmente as regras desse procedimento que eu estabeleci não pode ser mandado embora por justa causa? Está colocando em risco uma coletividade, está colocando em risco os demais. Então, sim, eu preciso, inclusive, documentar isso. Vou aplicar a suspensão, vou fazer, né, uma advertência, vou explicar para o funcionário qual é realmente a preocupação da empresa, a missão da empresa nesse sentido e vou fazer todo o trâmite. Ah, fiz a advertência, não deu certo, vou suspender, mas posso até, inclusive, fazer uma demissão por justa causa. Perfeito. Não vamos falar de justa causa, pelo amor de Deus. Mas é possível, doutora. É possível, é possível, é possível. E aí aqui a questão de comunicação, né? Comunicação, ela é essencial. Então, é tudo já do que a gente já vem falando. Não basta eu adotar as medidas, eu preciso comunicá-las. E comunicar, a gente falou um pouco de comunicar já para o meu funcionário e que ele precisa seguir essas novas regras. E se eu for fazer
um aditamento no meu regimento interno, se eu vou entregar um termo de novas condutas para os meus funcionários, se eu realizei um treinamento, então eu vou entregar ali um termo de que ele participou do treinamento, enfim, ele está ciente dessas novas condutas. E agora é o contrário, né, também. Eu preciso mostrar para o meu cliente todas as medidas que eu tomei, tudo o que foi feito, que eu estou comprometido com todo este momento, né, e que esse cliente vai estar seguro ali no meu ambiente. Então, isso é muito importante. A gente fala aqui que vai ser um diferencial, né, a hora de você fortalecer a sua marca neste momento, né. Então, a gente fala muito, quando a pessoa sai e ela vai até o seu estabelecimento, seja para que for, seja se ela for ficar lá 10 minutos ou 5 horas, não importa, ela precisa se sentir segura ali, ela precisa olhar e ver placas de comunicação, e ver na mesa protocolos que estão sendo adotados. É até importante, hoje em dia, internet, celular é tudo, você está num lugar e as pessoas são muito assim, a gente está tendo exemplos disso agora. Foi num lugar, achou super bacana, olha, tá super protegido, né? As pessoas estão super bem, tá sendo super bem cuidado, as mesas estão espaçadas, os funcionários estão devidamente equipados, tá cheio de álcool gel pelo lugar, enfim, placas nos toaletes de como lavar as mãos, são regras super importantes. Você vai ver, sem dúvida nenhuma, postagem sobre isso. Como o contrário vai ser válido também. Então, ela vai num lugar e o funcionário está sem máscara, ou a máscara de acetato está aqui em cima, né? Enfim, também a gente vai ter aí reações negativas quanto a isso. Então, é nessa hora que a gente precisa fortalecer a marca e mostrar para o cliente que ele está seguro naquele ambiente. É muito importante que ele se sinta seguro, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que ter coragem de sair ou a necessidade de sair. E aí, quando você chegar naquele lugar, você se sentir seguro, você se tranquilizar ali de que todas as medidas aquele estabelecimento está tomando, né? E aqui a gente vai dar algumas dicas do que pode ser feito, né? Mais do que a gente já vem falando aqui, do que pode ser feito. Como eu falei no começo, uma forma um pouco mais genérica, né? Que dá para ser adotada por todos os estabelecimentos, e aí cada um depois vai ter a sua particularidade, né? Então, monitorar a temperatura dos clientes na entrada. Então, acho que isso já está sendo feito em muitos lugares, supermercados já adotaram, restaurantes, mas todo e qualquer estabelecimento pode adotar essa medida, né? Até aí me perguntaram, ai, doutora, mas aí vou medir a temperatura do cliente, deu 37,7, o que eu faço? Você, educadamente, vai falar para aquela pessoa, olha, senhor, tá aqui, sua temperatura está acima, né, do mínimo aí, do máximo permitido, perdão, do máximo permitido. Infelizmente, o senhor não vai poder entrar no estabelecimento, né? Eu sugiro que o senhor, não, mas é que eu tava no sol, então aguarda um pouquinho, toma uma água e depois mede de novo, né, se for o caso. Mas a gente vai ter que falar, não pode trazer o risco para dentro, né? É muito importante. Por isso, essa medida a gente considera que é essencial e é recomendável, e para alguns outros setores ela é obrigatória, inclusive, tá? Vamos aqui. Manter portas e janelas sempre abertas. E aí aqui a gente já tinha comentado sobre o ar-condicionado, fazer a manutenção limpando os filtros, se possível, diariamente, né? A gente sabe que nem sempre é possível, até porque pode danificar o equipamento, enfim. Mas manter aí essa limpeza sempre, tá? Limpar frequentemente o ambiente. Então, eu tenho uma sala, tô pensando aqui numa sala de escritório. Eu limpava, vinha a faxineira toda sexta-feira, limpava tudo e a gente ia mantendo. Não vai mais poder ser assim, porque se a gente for usar essa sala todo dia, a gente vai ter que limpá-la todo dia. Então, ela vai ter que ser higienizada todo dia, as mesas, as cadeiras, né? E aí, aqui a gente tem que usar materiais que a gente possa higienizar, né? Então, tentar que tudo seja de plástico. A minha cadeira, se ela for de tecido, ela dificulta um pouco mais. Então, mas se ela for de couro ou corino, eu consigo limpar as mesas, as cadeiras, todo o ambiente, esse ambiente ele vai ter que ser higienizado, né? Álcool gel em todos os lugares,
né? Sempre. Então, na minha recepção, nos toaletes, na mesa dos funcionários, álcool em gel por todo lugar, gente. Sabe? Quando você vai num lugar que tem aquelas canetinhas penduradas, presa, que em tudo quanto é lugar tem uma caneta, vai ser mais assim, mais ou menos isso com álcool em gel. Vai ter álcool em gel para tudo quanto é lugar, não tem jeito. Principalmente em ambientes fechados que eu não posso, de repente eu não tenho uma pia, aquelas pias externas, para a pessoa poder lavar as mãos. Então, álcool em gel aqui vai ser nosso melhor amigo. Vamos continuar. Limitar acesso de clientes, então, que a gente conversou lá no comecinho. Então, se eu tenho uma sala que antes cabiam 3 pessoas, será que eu vou continuar podendo usar com 3 pessoas? O meu limite, acho que vai ser reduzido. Eu tenho uma sala de reunião para 8 cadeiras ou 8 lugares. Provavelmente agora eu só vou poder usar 4, né? A gente vai precisar adaptar todos os lugares e espaços para poder dar continuidade aí às atividades, né? Disponibilizar máscaras, luvas para clientes, vai depender aí de qual a sua atividade, mas máscaras e o álcool gel na porta, gente, acho que é o básico do básico, tem que ter, né? Protocolo de procedimentos, e aí é aquilo que eu falei, se o cliente vai sentar, né, eu vou atendê-lo, é importante que ele tenha ali o protocolo do que tudo foi feito. Existem empresas que estão fazendo vídeos, né, do que está sendo feito, então isso é muito importante. Por quê? Para que o cliente se sinta seguro. Grupos de risco em lugares isolados, então se eu tiver, né, gente, possibilidade de fazer isso, eu deixo ali o pessoal de grupo de risco num canto mais isolado, ou atendo em horários diferentes, né? Faço um agendamento prévio, enfim, cuidados necessários. E aqui, antes de encerrar, eu vou chamar aqui o doutor Alessandro, que vai conversar com a gente sobre um assunto muito importante e muito atual, principalmente agora, né, doutor Alessandro? Mais do que nunca, a gente vai ter que ter muito controle, muito cuidado com tudo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, doutora Tatiane. Para mim, sobrou muito pouco para falar, né? Diante desses esclarecimentos precisos e objetivos de ambas as doutoras, minhas colegas, minhas amigas. E vocês podem ter percebido que as doutoras, elas falaram até com muita propriedade, bastante ênfase nas questões de normas, de você adotar procedimentos, de você fazer o controle diário. E isso eu vou reverter por uma questão que hoje em dia está muito atual, que é a compliance. Isso, desde 2013, quando eles implantaram a lei de anticorrupção, a lei da empresa limpa, foi ganhando um pouco mais de força. Num primeiro momento, com as grandes empresas, depois as médias empresas, e hoje, depois desse cenário, dessa pandemia, o que nós vislumbramos? Que as pequenas empresas e as médias empresas também vão ter essa necessidade. E por quê? Porque, como bem dito pelas doutoras, você tem regras, procedimentos que devem ser cumpridos quase diariamente ou praticamente diariamente. E você vai cumpri-los para quê? Com 2 objetivos, princípios para isso. Que para atendimento de normas legais, senão você vai se insurgir em sanções. E o principal motivo, que é você transmitir segurança para o seu cliente. Ou seja, e como é que você vai poder fazer isso ao seu dia a dia? Que é a grande recomendação que nós temos aqui, discutimos bastante, eu, doutora Daniele, doutora Tatiane e os outros membros lá do escritório, é que você hoje, a partir desse novo momento que nós vivemos, você necessariamente ter um departamento de compliance ou algumas pessoas destacadas para que façam isso. Por quê? Não adianta você criar normas e procedimentos novos em razão dessa pandemia, você ter um regramento legal novo também, que com certeza os fiscais irão buscar qualquer tipo de problema em razão dessa pandemia, mas o principal, quem é que vai fazer? Quem vai ser destacado para poder controlar isso tudo? A pessoa do RH é sempre atarefada, do departamento pessoal idem, o jurídico é uma extensão da empresa e não está presente no dia a dia. Então, qual que é a nossa sugestão? Principalmente, acho que é mais uma
uma recomendação que nós estamos dando, né? Que você pense, a partir desse momento, acho que é um novo leque que se abre aí para todas as empresas, não só de grande porte, como pequeno e médio porte, para que você pense em adotar e implantar um núcleo dentro do seu departamento pessoal, da sua equipe de recursos humanos, de pessoas determinadas que atuem especificamente em compliance. Como seria isso? Você diariamente poder fazer esse acompanhamento. Que aí sim eu acredito que você vai trazer saúde para os seus funcionários, satisfação para os seus clientes e cuidar do bem maior, que é a vida de todos. É assim que eu acredito que a gente vai poder caminhar para esse novo momento que nós vivemos. Porque a abertura dos estabelecimentos já foram feitas. Daqui para frente, acredito que não vai ter essa segunda onda aí da Covid, né? Assim espero. Então, é agora. O momento que você deve implantar essas novas normas é criando esse novo núcleo para poder atender essas expectativas. Não só do dono do empreendimento, não só dos funcionários, mas como um todo. A sociedade precisa se manipular, ela precisa aprender a conviver e, por conta disso, nós necessariamente vamos ter esse controle em mãos. E a empresa tem um papel fundamental para poder trabalhar e contribuir para o bem maior de todos, né? É assim que é a nossa visão. Tati, você está sem áudio. Perdão, agora foi. eu vou compartilhar aqui a nossa última tela com vocês, para a gente já estar aqui encerrando, né, na nossa parte final. Então, aqui, demonstrar a importância de todos, como a doutora Alessandra acabou de falar. É como um todo, né? A gente precisa se unir. É agora ou nunca, mais ou menos isso, né? Todos juntos, entendendo a complexibilidade de tudo isso e a importância de tudo isso, né? De que a gente precisa estar unido e cuidar um dos outros. Cuidar pelo outro também. A gente tem que se preocupar pelo outro. Então, quando a gente começa a ir para nossa nova vida, né? Para voltar à nossa nova vida, tomar esses cuidados, né? Muito importante. E ainda brinco assim, se você está igual ao que você era um ano atrás, volte que tem alguma coisa errada, né? Eu finalizo um pouco falando isso, porque eu acho que todos nós mudamos, todos nós precisamos mudar. E aí aqui, para finalizar, eu vou conversar mais um pouquinho com a doutora Daniele, um pouco de tudo que a gente falou, né, doutora, sobre a importância da liberação desses documentos, a gente ter tudo isso muito certo, né, tanto jurídico como departamento pessoal, para que no final o passivo seja o mínimo possível. Sim, na verdade, eu acho que fazendo tudo certo, a ideia é que se não tem esse passivo, ele não exista, né? Você pode até ter uma reclamação trabalhista, mas você vai ter aquela defesa que você vai falar, não, eu vou para essa briga que eu vou ganhar, entendeu? Aquela que você sente até gosto de fazer o protocolo, ir na audiência, porque você sabe, como empresário, que você fez tudo que estava ali no seu alcance. E eu acho que, como o doutor Alessandro falou, você também falou, doutora, durante a palestra, de se tomar o cuidado da empresa. Eu acho assim, todo mundo está saindo de uma fase muito difícil. A gente ficou fechado, muitas empresas pararam. Então, assim, eu acho que ninguém agora estava disposto a fazer esse investimento. Comprar equipamento de proteção novo, investir em outras coisas, termômetro, todas essas coisinhas que a gente teve que, somando, são gastos, mas são cuidados, né, que a gente está tendo que adotar para se evitar algo que acabe onerando ainda mais. Então, a empresa que tem esse cuidado, que fornece isso, que demonstra isso, tanto para os seus funcionários quanto para os seus clientes, ela tem que ser sim contemplada, ela tem que ser sim destacada, entendeu? Ela tem que estar diferente ali na sociedade, como o doutor Alessandro falou. É um momento que a gente tem que mudar. Não dá para a gente continuar igual. Então, as empresas realmente que estão fazendo isso, elas merecem um destaque. E o jurídico está aqui para ajudar, sempre. Existe essa comunicação, departamento jurídico, DP, é importante,
Muitas vezes o jurídico não está lá dentro da empresa, mas conhece todo o operacional, que isso também ajuda muito, porque você sabe ali, às vezes até o perfil daquele funcionário que vai ter que aplicar aquilo que você está fazendo, aquele comunicado. E nisso você já até muda o seu comunicado, então é importante essa ligação entre os setores, todos colaborando para que a gente garanta que não tenha um passivo, não tenha nenhum tipo de problema futuro. É isso. Obrigada. Amanda, acho que foi isso. Espero que o pessoal tenha gostado, que tenha absorvido aí, que tenha sido bastante útil para todo mundo aqui que participou. Ai, doutora Tatiane, eu agradeço mais uma vez imensamente a sua participação tão especial, já pela segunda vez conosco, né? Verdade. E da MSMV sempre tão presente também na figura da doutora Daniele Tonon, do doutor Alessandro. Mais uma vez agradecê-los pela palestra tão esclarecedora. E eu gostaria de aproveitar, eu tenho aqui tem alguns participantes já fazendo agradecimentos a vocês, né, pela palestra esclarecedora. E eu tenho aqui um comentário, deixa eu subir aqui, gente, que fugiu aqui um pouquinho, de Nelson Rodrigues. Ele colocou desta forma: excelente a abordagem feita, parabéns. Vocês recomendam criar um ambiente de escolha do colaborador em voltar ou não? Afinal, ele pode não se sentir seguro, até em consequência dos ambientes que ele frequentaria para chegar ao trabalho. Aqui vai depender muito da empresa também, se ela tem essa possibilidade, né? Se ela tem a possibilidade de deixar o funcionário remoto, ok, né? Então, não vejo problema algum. Agora, se de repente a empresa não consegue mais deixar o funcionário remoto e ela precise que o funcionário retorne, aí a empresa tem que fornecer aí todo um ambiente seguro, né? Como a gente conversou aqui bastante, para que o funcionário volte. Talvez ele esteja falando algumas questões de transporte, né? De repente precisar pegar o transporte público para chegar no local. Enfim, o que a gente tem visto, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, é que a prefeitura também está bastante preocupada com a higienização do transporte, né? Então, a gente vê recentemente notícias de novos produtos para fazer a higienização dos transportes, mas aí cabe à empresa uma decisão funcionário-empresa, né? Tá em um acordo, se é possível permanecer ou não, ou se ele precisar voltar, a empresa tem que fornecer aí um ambiente seguro e ele tem que voltar. Não tem como o funcionário se recusar, simplesmente, né, a doutora Daniele pode até complementar, olha, eu me recuso a voltar, a não ser que ele tenha uma doença, né, algo muito grave, consiga fazer esse trabalho remoto, aí ele tem que voltar, não tem jeito, né, doutora? Eu acredito que não dá para deixar essa questão tão flexibilizada assim. Eu preciso, como empresa, criar um determinado procedimento. Então, se eu estou oferecendo um local seguro, se meu funcionário está trabalhando num horário diferente, que ele não vai enfrentar nenhum tipo de lotação em transporte público, ele tem que sim retornar. Não teria esse medo. Medo, gente, na verdade, todo mundo tem esse receio, né? A gente, como escritório, também está tendo esse receio, está indo aos poucos, está se revezando. Eu acho que todo mundo está buscando fazer. Só que uma hora a gente vai ter que retomar, né? E acho que essa hora está cada vez mais próxima. Agora é um test drive. A gente está vendo que está dando certo e está seguindo. Mas você garantindo, eu não vejo motivo para recusa. De verdade, eu acho que aí é se avaliar realmente se não são outras questões envolvidas a esse funcionário. Respondido. Obrigada, Nelson, pela pergunta. No momento, parece que todas as perguntas acho que era só do Nelson mesmo, a colocação do Nelson. No mais, os nossos participantes agradecendo, Leandro Moura agradece pelos esclarecimentos, diz que foi muito proveitoso, Juliana também coloca excelente, parabéns, muito obrigado. Obrigada a você, Juliana. Luciana também coloca ótima palestra, Tiago Galvão agradecendo também, o Ícaro também agradecendo.
que foi um prazer participar, que a palestra foi muito bem preparada. Tem a Márcia Kishiyama também, concordando aqui com a pergunta do Nelson, né, que os transportes já estão ficando superlotados, né, com tudo isso. E, bom, aqui tem o doutor Alessandro. Entrou aqui um comentário aqui do Clóvis lá da Treviso. Vou colocar aqui para vocês. Só você fugiu aqui de novo aqui da minha tela. Como tratar eventual multa aplicada pelas autoridades em razão do descumprimento, quer seja do funcionário ou de terceiros? Aqui, quando tiver uma multa, ela vai pro estabelecimento, né? Então, antes de multar, eu tô dando aqui um exemplo da cidade de São Paulo, principalmente, o que está sendo feito? A vigilância, primeiro, ela faz uma orientação. Então, você nunca vai ser multado de logo, assim, né? Chegar e fechar e ser multado. Não. Eles estão fazendo uma orientação, explicando, né, dando uma possibilidade, mostrando que está errado e te dando um prazo para você regulamentar. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Aqui é o que a gente falou na palestra, a gente precisa cobrar que o funcionário faça, né? É difícil você responsabilizar um terceiro, porque no final, a responsabilidade de fazer com que o funcionário cumpra as ordens é minha de empregador, né? Então, quando a gente está falando aí de EPI, por exemplo, a doutora Daniele pode falar bem nas questões de audiência em perícia. O juiz fala, tá bom, mas cobra. Se vigia se está sendo usado ou não, né? Então, isso é uma obrigação do empregador. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas, de logo e pronto, assim, o que eu posso te orientar antes da multa, de praxe, vem a orientação. Então, você vai estar sempre orientado para que só depois, então, venha a aplicação da multa. Clóvis, você consegue falar aqui? Porque eu achei interessante, eu estou até refletindo até agora a respeito do seu questionamento, se é a respeito de se dividir essa conta com quem não cuidou. Por exemplo, eu tenho um gestor que não cuidou dos meus funcionários, aí eu, estabelecimento, levei uma multa. Eu não sei se a sua intenção foi essa, porque a sua pergunta ela foi, assim, muito boa, só que ela dá uma margem para diversos caminhos. Ela é muito ampla, realmente. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Como a doutora Tati falou, olha, ok, eu tenho que cumprir, mas será que eu, né, empresário, que forneci tudo, que estou cumprindo, meu gestor vai lá, não aplica, eu vou pagar essa conta sozinho? Não é, eu tenho alguma forma de verificar no contrato de trabalho dele se ele também não tem aí uma responsabilidade? Ele não agiu até com a intenção de causar nenhum tipo de prejuízo? Você conseguiu colocar ele, Amanda? Você pode abrir o seu áudio. Se você quiser, né? Porque eu já te coloquei aqui. O Clóvis aqui é nosso exímio palestrante também, sempre participa conosco. É o nosso mestre na Abracan. Clóvis, está nos ouvindo? Deixa eu ver, não sei se ele está com algum problema. Estou tentando aqui. Acho que tem até alguém aqui, o Paulo Pérez, como síndico de um condomínio, no meu caso, de ser multado por conta de morador, eu já verifiquei, é possível repassar essa multa. Então, eu também achei que a pergunta dele era no sentido de dividir essa conta. Não sei, tive essa sensação. Doutora, o Clóvis... Ele está sem áudio. Ele está sem áudio no PC. Ele ouve, mas ele não consegue falar. Não tem problema, Clóvis. Ele falou que perdeu uma parte da sua fala. Da minha? Eu fiquei refletindo se não era a intenção da sua pergunta aqui, não era no sentido de dividir a conta com o funcionário. Fiquei refletindo a respeito disso, porque eu acho que também cabe aqui dentro do seu questionamento. Estou até vendo, né? O Paulo, por exemplo, já falou que como condomínio ele verificou essa possibilidade. Sim, ele falou que sim.
Eu acho que, é claro, você tem que avaliar sempre o caso, né? O contrato de trabalho, tudo que prevê e a situação específica. Mas eu acho que eu não descartaria de vez essa possibilidade. Investigaria, né? A gente sabe, tem pessoas que são colaboradores que ajudam e tem aqueles colaboradores que estão ali, aquela, né? Maçãzinha podre ali, que ela vai fazer de tudo. E realmente, agora a gente precisa de um espírito de equipe, pessoas que vestam a camisa e que estejam ali dispostos a trabalhar em prol da empresa, dos demais. Mas tem gente que está ali também para prejudicar. Então, seria importante verificar essa questão de responsabilidade, a questão também de responsabilidade não só com relação ao pagamento, mas até criminal. Eu levanto a esse questionamento. Bom, todas as perguntas aqui respondidas, então, doutora Tatiane, doutora Daniele. Entrou mais uma mensagem aqui, opa. O Clóvis agradecendo pela elucidação. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Clóvis. Ótima pergunta, ótima reflexão. Então, assim, no mais, reiterando o agradecimento de vocês, da doutora Tatiane. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Daniele, o doutor Alessandro, que veio participar aqui conosco também. Que tarde produtiva. E eu gostaria de aproveitar de convidá-los também para os nossos próximos eventos, da semana que vem. E também convidar a todos os nossos participantes que no dia 20 nós teremos aqui a webinar Como utilizar mídias sociais para alavancar negócios. Vai ser às 17 horas. No dia 21, tributações sobre operações de câmbio, também às 17 horas. Todos esses eventos, gente, gratuitos e online aqui no Zoom, tá? As inscrições já estão lá no site da Abracan, eu deixei aqui no chat o caminho do link para vocês efetuarem a inscrição, tá? E dia 23 nós teremos aqui um tema muito interessante, Compliance Woman, a quebra de paradigmas, também às 17 horas no dia 23. Estão todos convidados, inscrições permanecem abertas lá no nosso site. Muito obrigada pela participação de todos vocês que continuaram conosco nessa jornada de conhecimento e saber. Mais uma vez, obrigada a MSMV Advogados, a Human Consultoria também, na pessoa da doutora Tatiane. E desejo a todos vocês uma ótima noite. Estejam sempre conosco aqui na Abracan. Muito obrigada, doutores. Nossa gratidão de todo o time da Abracan e nossos estimados associados também. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigada, pessoal. Então, até logo, até a próxima. Até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, pessoal.